O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judeia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum eis a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Praticamente com esta celebração de hoje, liturgia de hoje, nós encerramos aquilo que no calendário litúrgico é chamado o ciclo de Natal, que, como nós percebemos, Natal é a festa fundamental, porque é sobre essa festa do nascimento de Jesus, humano como todos nós, que se constrói todo o resto do calendário litúrgico. Sem essa festa de Natal e todos os eventos
que circundam essa festa, o resto do ano litúrgico perde todo o seu sentido. Portanto, durante o ano nós sempre precisamos lembrar do início, o início da vida. A vida desse ser humano, desse Deus que se encarna, se faz humano, se faz gente como todos nós, se faz criança como todos nós. Dentro desse ciclo todo, a Igreja tem nos mostrado, principalmente quando se aproxima perto do Natal, ainda no tempo do Advento, que as coisas vão mudar. Tanto é assim que nós já vimos, por exemplo, o anjo Gabriel anunciar a vinda de João Batista, mas lá no templo, em Jerusalém, na capital, onde também era dirigido por Herodes, esse Herodes que é mencionado na nossa leitura, onde tinha os doutores da lei, onde tinha os sacerdotes. Mas depois, o mesmo anjo Gabriel, ele foi anunciar a vinda do menino lá em Nazaré, na periferia, numa vila pequena, sem importância nenhuma, tanto é assim que nunca é mencionada no Antigo Testamento. As coisas agora já estão mudando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Um velho que recebe o anúncio que a sua mulher velha e estéril, Isabel, ia ter um filho, apesar de ser idosa, porque para Deus nada é impossível, mostrando a virada agora para a nova criança que vai nascer, não de uma velha, mas de uma moça nova, pela ação do Espírito Santo, na periferia. Essas ideias contadas para nós pelo evangelista Lucas, que nós lemos no tempo de Natal, agora são mostradas para nós nessa leitura de hoje pelo evangelista Mateus. Lembramos, para a gente ler, importante, o Evangelho da Infância de Jesus segundo Lucas, capítulo 1 e 2, e Mateus, capítulo 1 e 2. Os dois relatos se complementam. Na nossa leitura de hoje, o destaque, de novo, ele não está na capital, em Jerusalém, e nem no templo, mas está no novo templo, em Maria e seu filho Jesus, o menino. Os reis magos que vieram de longe, que conseguiram ler os sinais da natureza, lembram todos que nós somos frutos dessa natureza, fazemos parte, e a primeira palavra de Deus para nós não é essa Bíblia Sagrada. A primeira palavra de Deus é a sua criação. Isso, a Bíblia Sagrada, ela insiste muito. No Antigo Testamento sempre faz referência à criação de Deus. Tanto é assim que no nosso creio aparece isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. A obra maravilhosa de Deus, da qual nós somos integrados e fazemos parte, é a sua criação. E através da criação que nós vamos ler, entender qual é a vontade de Deus, seguindo a própria criação de Deus, portanto a própria natureza. Quem sai fora da natureza pela sua imaginação e ilusão, ele voa, arruma asas e vai lá em cima, fora da realidade, portanto fora da criação de Deus. Isso é muito importante porque o que esses magos que vieram de longe não eram judeus. Vieram do Oriente, um país bem longe, não faziam parte da tradição judaica, não tinham a Sagrada Escritura na mão deles, mas pela percepção daquilo que eles conseguiram nos seus estudos fazer, perceberam que algo diferente estava chamando-lhes a atenção. E aí Mateus, ele usa essa palavra da estrela, e esses reis que vieram de longe, a busca daquilo que eles imaginavam ser o rei dos judeus. O novo rei, aonde é que nasceu? Na cabeça deles, como em toda a nossa cabeça,
que é feita assim, isso nós recebemos. Aonde é que costuma ficar o rei? Na capital, num palácio, em cima de um trono. Mateus reverte tudo isso, e ele vai colocar o novo rei. É uma criança pequena, fruto da criação de Deus. É o Filho de Deus que está aí. Criança como todas as outras crianças, como São Paulo diz na sua carta, que ele escreve antes de ser escrito o Evangelho de Mateus, quando ele vai falar do mistério, o mistério de Deus, que todas as nações, agora a partir da humanidade de Deus, feito homem, toda a humanidade agora é salva. Toda a humanidade tem valor, porque até então o que tinha valor, de acordo com as Escrituras, que os judeus tinham, quem tinha valor era o povo de Israel, que se consideravam apenas o povo de Deus, e tratando todos os outros, a qual eles chamavam as nações, consideradas como não de Deus, como pecadores, como não têm salvação. E Paulo vai dizer, a partir do nascimento desse novo ser humano como todos nós, toda a humanidade vai ser erguida para poder ser realmente o grande povo de Deus, não apenas os judeus, mas toda a humanidade. Os reis, os magos, eles são chamados apenas magos, eles vieram, e como já falei, na nossa cabeça, na cabeça deles, se o rei costuma estar no centro, na capital, na parte mais rica, num palácio, é lá que eles vão procurar o novo rei que eles imaginavam que tinham nascido. E aí nós temos toda a reação. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Isso na capital, onde foram buscar, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí o rei Herodes ficou sabendo e disse, o texto ficou alarmado, é uma ameaça para ele. Quem? O rei sou eu. Esse rei Herodes, ele tinha usurpado o trono. Ele não era nem judeu. Todo o povo judeu não gostava de Herodes, primeiro porque ele era um déspota, ele dominava com força. Quem for ler a história dele, quando ele vê alguém ameaçando o seu trono, ele manda matar. Assim fez com várias mulheres que ele tinha e também filhos que mandou matar, porque se sentiu ameaçado. Agora é uma nova ameaça. Ameaça que vem de uma criança que nasce, que os reis falam, que é o novo rei dos judeus, e por isso que ele fica perturbado. E aí ele quer saber, e quer tentar localizar esse novo rei, e ele faz de conta também que quer adorar esse novo rei. Ele mandou chamar os sacerdotes, na parte religiosa, no templo, e ele mandou chamar todos os doutores da lei para tentar descobrir deles se tinha alguma coisa escrita na Sagrada Escritura dos judeus, porque ele não acreditava na Sagrada Escritura, que ele nem judeu era. E eles falaram, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Isso está lá no livro de Miqueias, escrito textualmente. Ele vai ser então o novo rei dos judeus. Dos judeus. A presença dos magos que vieram de longe, ela já nos transmite a ideia que esse novo rei vai ser de todos os povos, de todas as nações.
de todas as raças. E essa é uma das grandes novidades que os evangelistas nos apresentam, que esse Jesus, o menino que nasceu, não veio para salvar apenas o povo da sua raça, do seu povo, como sendo sua raça judaica. Mas ele veio para salvar realmente todos os povos, toda a humanidade, porque é o Deus que nasce humano e que quer valorizar todos os seres humanos, independente da raça, de cor, da tradição, da religião, dos costumes, de tudo o resto, da diversidade toda que existe. Somos todos criados pelo mesmo Pai e somos todos filhos do mesmo Deus. E Jesus, então, ao nascer humano e ser visitado por esses magos que vêm de longe, está mostrando a abertura grande que vai acontecer entre o Antigo Testamento, fechado para os judeus, para essa raça, e com a humanidade nova, seguindo Jesus, aberto para todos os povos da terra. Por isso é uma das grandes coisas, inclusive o Papa coloca essa reflexão numa das homilias que ele fala. Quando a gente olha uma pessoa, encontra com gente, encontra com criança, encontra com jovem, encontra com negro, encontra com branco, encontra com homem, encontra com mulher, seja que for, o que nós devemos ver é um ser humano como eu. É gente como a gente. É osso dos meus ossos. É sangue do meu sangue. Independente das diferenças físicas que podem aparecer, o sangue nosso tudo é vermelho. A cor de fora, devido às condições climáticas, com certeza vai ser diferente. Mas o que temos por dentro é um coração que bate igual a todos. É um sangue que corre vermelho nas veias e no coração de todos nós. Essa novidade que está acontecendo agora na virada entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aí, voltando aqui, o rei Herodes mandou perguntar e descobriu, portanto, que é em Belém. Mas aonde em Belém? Então lógico, o rei Herodes, ele quer eliminar todos aqueles que possam vir ali fazer oposição, ou sentar no seu trono. Isso que ele tinha na cabeça. Essas palavras aqui, então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Aliás, essa estrela que vai aparecer mais tarde, percebem que quando chegaram em Jerusalém, a estrela foi ofuscada. Todas as injustiças e maldades, vindo até do próprio templo, do palácio, dos doutores da lei que ensinavam as coisas erradas para o povo, ofuscaram, colocaram como tipo uma nuvem em cima da cidade de Jerusalém, a tal ponto que a estrela não aparece em Jerusalém. E o texto nos diz, quando eles saíram de Jerusalém, a estrela apareceu de novo e eles ficaram radiantes de alegria. A cidade, o rei sentado no trono, os sacerdotes dentro de Jerusalém, manipulando tudo, enganando todo o povo para a religião, por um falso Deus que eles disseram que Deus está aqui no templo e que vocês, para se encontrar com Deus, têm que vir aqui para adorá-lo no templo. Agora a adoração não é no templo, a adoração é para um ser humano que é Deus, para valorizar a humanidade nossa. Muda tudo. Aqueles que ensinavam a Escritura, interpretavam a Escritura do Antigo Testamento para o povo, que confundia a cabeça do povo, que condicionava o povo. Tudo isso impediu que a estrela aparecesse e pudesse iluminar essa cidade. E essa cidade não serve mais. Esse templo não serve mais. Deus não está mais no templo. Isso Mateus, no seu Evangelho, vai mostrar. E nós vimos isso no outro ano litúrgico, onde o próprio Jesus, que traz a vida, entrando em Jerusalém, os conflitos grandes que Jesus teve com todas essas autoridades e que acabaram matando o autor da vida, como diz São Paulo, como diz São Pedro no seu discurso. Acabaram matando o autor da vida,
a cidade mata. O templo, formado por nós, com ideologia, com ensinamento diferente do que é de Deus, ele mata as pessoas, ele não providencia a vida. Ele apresenta uma ilusão muito grande, uma beleza criada muito grande que atrai, mas depois mata. Não providencia a vida. Isso é o simbolismo da estrela, ofuscada por tudo aquilo que aconteceu na cidade. O próprio Jesus foi crucificado. E mais tarde, o próprio Jesus já disse: estão vendo essas construções todas? Estão vendo essa cidade toda montada sobre grande engano para iludir o povo? Estão vendo tudo isso? Não sobrará pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. 10 anos depois foi escrito esse evangelista de Mateus. Ele já sabia disso, por isso que ele escreveu: o novo ser, a nova vida não vem da cidade. A cidade é construção nossa. A cidade não é construção de Deus. Construção de Deus sou eu. É a vida humana. É a natureza, é a sua criação. Isso que é construção de Deus. É sobre isso que nós precisamos construir a nossa fé e a nossa vida. Por isso que os reis agora, os magos que saíram de Herodes, diante disso que ele falou: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Olha o cinismo que ele escreve aqui. Quer adorar o novo rei. A sequência da leitura, que nós não lemos hoje, mas nós lemos 2 dias depois do Natal, naquela festa dos santos inocentes. O que foi que Herodes fez? Quando descobriu que foi enganado pelos magos, ele mandou matar todas as crianças de Belém e de todas as vilas vizinhas. Matou todas as crianças, como estão fazendo, infelizmente, os próprios judeus hoje, com o pessoal de Gaza, matando principalmente as mães e as crianças, porque matar as crianças significa querer aniquilar o futuro do povo. Isso o faraó já tinha feito. O único que escapou pela inteligência da mãe foi Moisés, que colocou a criança dentro de um cesto, dentro do rio, e a filha do faraó percebeu, disse: isso aqui vai ser meu filho, porque ela não podia ter filhos. O resto das crianças ele matou o faraó. Agora nova matança de Herodes. E agora hoje nova matança, matar as crianças, as mulheres, que trazem vida nova, que trazem a vida nova. Portanto, continuando aqui, a intenção de Herodes: aparentemente eu quero adorá-lo também, eu quero também adorá-lo, mas a intenção dele era matar. Então, depois que ouviram o rei, os magos partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. E ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Estamos seguros. Nós entramos numa área onde quase nos perdemos, até caímos na boca do leão, que quase nos engoliu. Mas saímos dessa cidade que mata os profetas, disse Jesus mais tarde. E agora, fora da cidade, a caminho de um bairro simples, pobre, mas lá que nasce o Deus vivo, lá que nasce o futuro da humanidade, o Rei dos Reis. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes. Ouro, que significa que esse é o rei. Quem tinha acesso a ouro era o rei só. Ouro, portanto, ele é o rei. Incenso, portanto, que ele é Deus, porque incenso só, segundo a tradição, o incenso é usado só como adoração a Deus, como sinal da fumaça que sobe para cima.
e a mirra, que ele acrescenta, porque a primeira leitura ela faz referência que virão do Oriente, será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá trazendo ouro e incenso, isso no Antigo Testamento, e proclamando a glória do Senhor. E Mateus acrescenta um outro que é chamado a mirra. A mirra era um tipo de óleo que perfuma, que era usado para antes de enterrar as pessoas. Era tradição judaica. Mas parece que Mateus ele quer dar outro significado que está no Antigo Testamento, que é o perfume que era usado entre o noivo e a noiva, que a noiva passava para o noivo. Isso quer dizer que agora esse perfume simboliza a nova humanidade. Jesus é o sinal que traz para nós que Deus quer o bem a todos, que Deus quer ser o noivo. No Antigo Testamento era Deus, o noivo, o povo de Deus do Antigo Testamento era a noiva, representada por uma mulher. No Novo Testamento vai ter agora Deus, Jesus, que representa o próprio Deus, que é o próprio Deus, que vai se casar com toda a humanidade, com nova humanidade. E esse é o sentido central da festa de hoje, a novidade grande. Deus quer o bem a todo ser humano e essa é a nossa tarefa grande. No final nós temos uma palavra, e eu termino com ela, que diz o seguinte: eles voltaram por um outro caminho. Mais tarde, Mateus ele vai desenvolver aquele texto no capítulo 7 dos dois caminhos. O caminho aberto para tudo, faz de tudo que te interessar, sem critério, sem moral, sem ética. Tudo que vier na sua frente você vai abraçando, diz, mas o final será a morte, perder a vida. Mas ele apresenta um outro caminho, e que ele faz um apelo: entrem pela porta estreita, selecionem, escolhem aquilo que faz bem, e outras coisas que não ajudam, que destrói, que não tem sentido, você saiba dizer não quero. Por isso que eles voltaram, não pelo caminho de Herodes, que mata, déspota, que domina, que controla, que faz só o que é seu interesse, mas sigam outro caminho, o caminho que aprendemos de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da fraternidade, o caminho que constrói a vida, o caminho que constrói o relacionamento humano, o caminho que supera os nossos preconceitos contra uma pessoa ou outra pessoa, o caminho que cria essa solidariedade entre os seres humanos. Esse é o caminho que Jesus nos propõe. E a partir de amanhã, que é o dia do batismo do Senhor, e nos domingos seguintes, o Evangelho de Marcos, nós vamos estudar Marcos, ele vai nos ensinar e mostrar qual é o caminho de Jesus, desta nova criança, desse novo rei. Portanto, nós estamos colocados hoje também diante de uma grande escolha. Ou continuamos seguindo, escolhendo o que a cidade nos propõe, que leva para a perdição, ou nós escolhemos o caminho da vida, o caminho que Jesus nos ensina, o caminho do reino de Deus, o caminho de construirmos a fraternidade e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,